Amém, irmãos? Boa noite, espero que os irmãos estejam bem, que todos estejam tranquilos. Então, como de costume, vamos abrir no Salmo 82, um pequeno salmo da Palavra de Deus, mas muito bonito, é um salmo de Asaf, falando sobre a corrupção dos juízes. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 82, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia em que podemos aprender a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender de Ti e que o Senhor venha poderosamente edificando a Tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 15. Continuando esse estudo tão gostoso do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 15. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Até aqui. Veja, só relembrando os irmãos, na última narrativa sobre o Gênesis, foi a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Abraão, com 318 homens da sua casa, mais os seus confederados, Aner, Escol, Manre, venceram esses reis. E no retorno, Melquisedeque traz vinho, traz pão, para alimentar os homens de Abraão. Aí Melquisedeque abençoa Abraão. E aí chega o rei de Sodoma, com uma chamada proposta indecorosa, de Abraão ficar com todos os bens, e apenas as pessoas ficarem livres. Mas aí nós vimos junto que Abraão, já antes de chegar em Sodoma, ele já tinha designado no seu coração que ele não ficaria com um fio de cabelo, nem uma tira de sandália do rei de Sodoma. Apenas a despesa que ele teve. E se os confederados dele quisessem pegar espólio, Abraão também não se intrometeu no negócio dos confederados. Nós não sabemos se eles pegaram espólio ou não. O que nós sabemos é que todos eles tiveram suas despesas cobertas. Aí veja que interessante, no capítulo 15... Deus se dirige a Abraão. Ele vem diretamente, de uma maneira especial. E a primeira coisa que Deus fala é o seguinte, vamos vir de trás para frente. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Alguns teólogos entendem mais ou menos o seguinte: Abraão, estou confirmando aquilo que você fez com o rei de Sodoma. Você fez o correto, porque quem te abençoa sou eu. Ao não aceitar aquela proposta indecorosa, você me honrou. Você provou que a sua confiança está em mim. Você provou que a tua expectativa está no que eu posso fazer. E aqui tem um ensino super importante. Por quê? Porque é uma coisa interessante.
Pessoas nascidas de novo podem ser carnais. Pessoas que têm o Espírito habitando no seu espírito, que tem o Paráclito, o nosso guia, podem ser carnais. Podem andar por aquilo que vem. Podem andar confiando no braço forte do homem. Jeremias 48:10, por exemplo, quando eles estavam naquela crise, o rei pensou em confiar nos exércitos de Faraó. E aí Deus vem falando, maldito é o homem que confia no homem. Confia no sentido de se estribar, de se apoiar militarmente. Então, se você quer honrar Deus, você precisa aprender a andar na dependência de Deus. Agora veja que curioso. Quem é que deu a vitória para Abraão? Deus. Agora Abraão não foi lá, não pegou a espada, deu no meio da ideia? Eles não tiveram que ser homens bem preparados? Abraão não teve uma estratégia de ataque que lhe proporcionou a vitória? Abraão não teve que realizar o sacrifício de cavalgar super rápido num terreno difícil, que é uma região desértica, muito pedregosa. Então o que acontece? Você depender de Deus não é ser omisso. Para mim a melhor receita pode ser que, através de um melhor entendimento do Senhor, eu melhore esse conceito. Mas para mim é o seguinte: eu enxergo tudo aquilo que está ao meu alcance fazer. E eu faço. O que não está ao meu alcance, eu dependo de Deus. Por exemplo, os irmãos sabem que eu trabalho com venda de Bíblias. Então o que eu faço ao meu alcance? Eu vou no cliente, eu procuro boas Bíblias para vender, eu procuro trabalhar direitinho. Mas quem vai realizar a venda da Bíblia é Deus. Eu chego lá, eu mostro tudo certinho, faço uma boa explicação, procuro me apresentar bem, mas eu sei que o resultado do meu trabalho é Deus que traz. É que nem aquela história da prova. Eu tenho que estudar. Agora, Deus é poderoso para reavivar a minha memória naquilo que eu estudei. Sempre que às vezes alguns alunos vêm, eu já vi pastores falarem isso, eu aprendi com eles. Pastor, eu queria orar por uma prova que eu vou ter amanhã. Aí como é que eu oro? Senhor, em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor venha reavivando a memória daquilo que fulano estudou. Senhor, tudo aquilo que ele estudou, que o Senhor venha avivando na mente dele, que ele saiba usar. Vocês imaginam se quem pediu oração não estudou? Porque, veja, Deus ele só pode trabalhar em cima do prático. Ele é Deus do sobrenatural. Por exemplo, quem garante que você vai sobreviver a uma cirurgia? Deus. Quem guia o médico? Deus. Mas o médico precisa estudar, senão você põe um açougueiro para fazer cirurgia. O açougueiro pode realizar a cirurgia? Olha, até pode, dependendo de uma emergência, se a vida de alguém depender, é capaz do cara ser bem sucedido. Sabendo mexer em carne, desossando um touro. Numa emergência, estou falando, uma coisa hipotética. Mas mesmo assim ele vai precisar ser guiado por Deus. Agora eu pergunto, uma criança de 7 anos, se você der um bisturi na mão dela, ela vai conseguir realizar uma cirurgia? Impossível. Por quê? Porque ela não tem a parte humana construída. Então a melhor maneira de eu depender de Deus é isso. Eu faço a minha parte, eu faço tudo que está ao meu alcance. Deus age no sobrenatural. Pastor, estou orando por emprego. Faz o seguinte, 7 horas da manhã você pega um lanche, você pega seu celular com a sua biblinha, pega o seu currículo e vai bater perna, entregar currículo. E tentar marcar uma entrevista. Quem vai te dar o emprego é Deus. Mas esse currículo tem que chegar na mão do empregador. E ele só vai chegar se você trabalhar. Entendeu? Eu acho que tem um inseto aqui.
Estranho. Percebem? Então a dependência de Deus, ela vem em cima desse princípio. De uma maneira simples, muitos irmãos defendiam assim: Jesus ressuscitando Lázaro, o que ele fala? Remove a pedra. Quem removeu a pedra foi Jesus? Foram os homens. Agora, falar sai Lázaro, somente Deus pode fazer isso. E aí vem sempre aquela piadinha de crente, né? E se Jesus, em vez de falar sai Lázaro, falava mortos, saiam para fora. Ele que é o autor da vida. Será que todos os túmulos do mundo iriam abrir? Eu acho que sim. Só é uma piadinha de crente, mas é verdade. Quem rolou a pedra foram os homens. Mas quem é poderoso para falar sai Lázaro e Lázaro sair? Somente Deus. Então, a vida espiritual é vivida assim. Faça tudo o que tiver ao teu alcance, como diz Eclesiastes. Tudo que vier à tua mão, faça, com toda a tua força. Numa outra passagem fala, lança o teu pão, não retires a mão do arado, olhando se vai chover. Porque ao lançar teu pão, você não sabe se ele vai cair, ou cair ali ou acolá, mais ou menos assim. Esse provérbio fala. Então o provérbio está nos ensinando, faça a sua parte. Porque a garantia do resultado é Deus que vai dar. É isso que Deus está confirmando no coração de Abraão. Qual é o problema dos crentes? Eles muitas vezes não têm uma esperança ativa. Eles têm uma esperança passiva. Ah, Deus vai me curar. Ah, então não vou no médico. Mas quem criou a boa medicina foi Deus. Deus cura através da medicina. Na verdade, quem cura é Deus. Porque se fosse o homem que curava, ninguém morria. Porque o remédio que funciona para o João ia funcionar para o Genésio. Só que a gente sabe que duas pessoas com a mesma doença, mesmo hospital, mesmo médico, mesma medicação, uma morre e a outra fica viva. Porque até por meios naturais, o autor da cura é Deus. Mas eu tenho que ir no médico. Eu tenho que me expor ao tratamento. Eu tenho que cumprir aquele processo. Então a nossa esperança em Deus, ela tem que ser grande. Mas ela tem que ser ativa. Agora, quando ela não deve ser ativa, por exemplo, a nível de salvação. Você tem uma pessoa que você quer muito que seja salva. Eu, por exemplo, gostava de converter na machadada, na pasada. Até que eu entendi que o meu papel era pregar. Aí eu desencanei e eu prego. Quando pinto uma oportunidade eu prego. Quem vai salvar é Deus. Não fica com aqueles planos, com aquela artimanha, com aquelas coisas. Então a dependência é de Deus, mas você precisa pregar, porque Deus não vai vir à terra pregar no seu lugar. Deus pode até enviar um anjo? Pode, mas isso é exceção. Eu não me lembro de ninguém assim de bate-pronto que foi salvo através da pregação de um anjo, eu não me lembro. E olha que a gente ouviu caos, o gospel, bastante. Então nós precisamos fazer nossa parte. Agora, se eu agir na carne, eu vou incomodar a pessoa, eu vou brigar com a pessoa, eu vou querer que ela converta na raça. Isso também é carnalidade. Isso também é não depender de Deus. Não cabe a você saber se a pessoa é um eleito. Porque a eleição, como diz o pastor Franklin Ferreira, ela está oculta em Deus. É um mistério. Você não sabe quem tem o nome escrito no livro da vida. Você não sabe quem, na sua soberania, Deus resolveu dar o presente da vida eterna, o dom da vida eterna. Mas você sabe pela Bíblia que você tem que pregar para todo mundo, sempre que houver uma oportunidade. E que quem tiver que ser salvo, Deus efetivamente vai salvar. Ele não precisa do nosso machado, ele não precisa da nossa pá. Ele só precisa porque na sua graça ele escolheu esse caminho,
que você pregue. E principalmente, uma forma interessante de pregação, não é pregação, uma forma interessante de testemunho é você procurar viver aquilo que você prega. Porque antigamente a gente tinha um jargão, pregue o tempo todo, se necessário use palavras. Isso é papo furado. Isso não funciona a nível de salvação. A nível de salvação é o seguinte: somos inimigos de Deus, porque somos pecadores. Deus está irado contra o pecado e contra o pecador. E o juízo de Deus vai vir. E o destino do homem que morre sem Cristo é o inferno. Por causa dos nossos pecados, porque não existe homem que não peque. E diante da santidade de Deus, um só pecado meu já me aparta eternamente de Deus. Mas a boa nova, o evangelho, é que Deus se fez homem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz sem pecado, para que a partir dali, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é pregar. Testemunha é outro papo. É que existem até algumas coisas que parecem bonitas. Olha que frase legal, pregue o tempo todo. Se necessário, use palavras. Não parece lindo? Fala, nossa, 2 palmos do chão. Mas não é bíblico. Porque as pessoas sabem se você crê naquilo ou não. As pessoas sabem se você está pregando com verdade. Elas sabem se alguém crê. É aquela história. Muitas pessoas, quando se fala dos apóstolos, muitas pessoas estão dispostas a viver uma mentira. Mas ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Esse é um dos aspectos que nos prova que Jesus era Deus, que Ele ressuscitou, que Ele era quem Ele dizia que era. Porque homens morreram por aquilo. E não foram poucos, mortes horríveis. E todos aqueles que andaram com Ele morreram. Só João morreu sem ser de martírio. Ninguém morre por uma mentira. Eu posso até viver por uma mentira, mas morrer não. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26, versículo 24. Olha que interessante. Vamos ler o 23. Aqui é Isaac. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que acontece? Por que eu li esse texto? Era comum na antiga aliança, principalmente na época patriarcal, para os patriarcas, Deus aparecer. Deus se comunicar de uma maneira extraordinária. De uma maneira não corriqueira. Deus pode aparecer hoje? Pode, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não cabe a nós decidirmos como Deus vai agir. Mas hoje existe uma Bíblia escrita que nos revela tudo que eu preciso saber sobre Deus. Tendo essa Bíblia escrita, a maneira geral de Deus se manifestar é através da leitura bíblica e da exposição bíblica. E Deus fala efetivamente. Agora, o que eu tenho que entender? Existem momentos em que Deus efetivamente mostra as coisas. Por exemplo, existe uma doutrina chamada doutrina da providência. Uma doutrina bíblica muito importante. Dentro da providência, Deus te mostra várias coisas. Dentro dos recursos que Deus traz para viver a sua vida, Ele revela os seus caminhos. E a maneira que Ele vai desenrolar o seu plano. Agora, só atenta para a providência
O crente que é afinado com Deus, que é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo controla a vida dele. Aí ele tem as suas faculdades espirituais acentuadas. E cai naquele versículo: o homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Mas esse caminho é um caminho de afinidade, é um caminho de vida de oração, é um caminho de busca de santidade, é um caminho de separação, é um caminho de estudo bíblico, é um caminho de jejum, é um caminho de cruz. Todas essas coisas. Agora, como reduzir o evangelho a uma caricatura hoje em dia? Eles querem pegar esses altos caminhos de Deus e reduzir a práticas absurdas. Que eu costumo dizer de mandinga gospel, macumba gospel. Por exemplo, querem reduzir Deus através de lembrancinhas. Isso não deu certo nem há 600 anos atrás, há 1000 anos atrás. Querem reduzir Deus a falar palavras corretas. Falar palavras corretas para que coisas aconteçam é o princípio da feitiçaria. Como eu já expliquei, diferente de orar a Escritura: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso que abriu o mar Vermelho e que afogou o exército de Faraó. Então eu sei, Senhor, que essa situação que eu estou passando aqui não é nada para Ti. Mas eu sei que a Tua vontade é soberana e que nem tudo aquilo que eu peço é da Tua vontade. Mas, Senhor, diante de Ti, eu venho pedir tal coisa. Por quê? Porque eu tenho que ter uma base da minha fé. Tudo que eu vou me relacionar com Deus tem que ser baseado em 2 princípios. Ou a minha fé está centralizada na pessoa de Deus, ou a minha fé está centralizada nas promessas da palavra de Deus. Qualquer coisa que eu tiver fora disso, eu estou fora do caminho bíblico. Gente, isso é chave. Isso é verdade espiritual básica. Ou a minha fé tem que ser centralizada na pessoa e no poder do Deus Todo-Poderoso, ou a minha fé e minha esperança tem que estar centralizada nas promessas que Deus tem na Bíblia. Porque você vê Deus aqui, vamos voltar em Gênesis 15. Deus aqui, ele vem fazendo uma promessa, entendeu? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O que Deus está falando para ele? Confia em mim, confia nessa promessa. Um dos erros mais graves que tem hoje em dia. A pessoa pega uma promessa da aliança de Moisés, por exemplo, Deuteronômio 28. De bênçãos e maldições, e quer aplicar nos dias de hoje. Não vai funcionar. Porque aquela aliança cessou. Agora, os princípios que envolvem aquela aliança são perenes. Permanecem. Você pode orar muito bem assim: Senhor, eu tenho te obedecido, eu tenho buscado a Tua palavra, apesar dos meus pecados, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, que eu procuro ser fiel. Senhor, não por méritos meus, mas pela Tua misericórdia. Pois Tu és um Deus bom. Concede-me tal coisa. Em que eu estou me estribando? Na misericórdia de Deus. Na graça. Na pessoa de Deus. Agora, diferente, por exemplo, Senhor, eu estou inquieto com tal situação. E a Tua palavra fala que os Teus filhos vão experimentar uma paz que transcende todo entendimento. Então, Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha tirando essa angústia do meu coração. Que o Senhor venha tirando essa ansiedade. Senhor, a Tua palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, o Senhor está vendo que eu estou entrando numa pequena depressão.
Que a promessa do gozo, da alegria, do coração alegre que está na tua palavra, seja uma verdade na minha vida. Eu estou orando de maneira bíblica. Agora as pessoas, elas confundiram isso. Porque eu cansei já de gente falar, não, eu tenho fé que Deus vai me dar um carro. Só que ela faz de uma maneira como se fosse uma mandinga. É lógico que Deus pode dar carro. Mas a minha pergunta não é se Deus pode, a pergunta é se Deus quer dar carro. Porque se Ele quiser, Ele me dá a maior frota do mundo. Não é dificuldade para Ele, mas eu tenho que procurar ter uma fé correta. Uma outra questão que Deus fala aqui, eu sou o teu escudo. Gente, isso daqui tem uma representatividade muito grande. Vamos abrir no livro dos Salmos, primeiro Salmo, Salmo número 3. Aliás, eu podia ter salmodiado esse salmo. Faltou ideia, não era para ser. Eu normalmente gosto de escolher salmos que tem a ver com o tema. Salmo número 3, versículo 3, diz assim. Aqui é Davi falando nas suas adversidades, quando ele fugiu do seu filho Absalão. Talvez a pior crise do reino de Davi. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aonde que estava a confiança de Davi na proteção? Aqui, aliás, eu tenho um caso que aconteceu na minha vida, quando eu tive que trabalhar de moto. Todo mundo sabe que moto é extremamente perigoso. E eu sempre fiquei na dúvida, uma hora eu fui orar, falei, Deus, como é que é esse negócio de trabalhar de moto, não sei o quê. Aí veio no meu pensamento, veio um pensamento que eu creio que foi Deus que colocou, mas eu tenho tranquilidade porque esse pensamento fechava com uma direção bíblica. Então isso me deu segurança. Não precisava ver anjo, não precisava tocar sino. Mas como eu sabia que aquele pensamento era uma direção bíblica, eu acho que veio da parte de Deus. E aí veio no meu pensamento, como é que eram as guerras de antigamente? Aí eu pensei, aquele monte de homem descendo a espada um no outro. Aí veio o segundo pensamento, Davi teve poucas guerras? Eu respondi em pensamento, não. Mas Davi não se portava com prudência quando entrava e saía? Aí veio claramente, olha, faça a sua parte, seja prudente na moto, que a minha eu faço. Agora, o que eu quero explicar? Existe aí uma verdade geral e ampla, como eu já falei, que eu faço a sua parte e Deus faz a dele. E existe uma verdade pessoal. Por quê? Porque foi uma direção específica para aquela situação. Eu não posso dizer para todo motociclista cristão que vai acontecer a mesma coisa. Mas eu me agarrei primeiro no princípio da responsabilidade, segundo no princípio da verdade bíblica e terceiro no princípio de um Deus Todo-Poderoso que podia guardar a minha entrada e a minha saída. A minha fé estava baseada de maneira bíblica no poder de Deus. E a confiança estava na aplicação do princípio bíblico claro, que é o princípio da prudência e da cautela. Mas eu não vi anjo, não vi plim-plim, não fui arrebatado em espírito. Não tive sonho, olha que eu já tive sonhos muito legais. E outras pessoas à minha volta já tiveram sonhos muito precisos. Mas o que eu quero te mostrar é a maneira que segue, que as coisas acontecem. Porque Deus é o nosso escudo. Quer ver um outro salmo legal? Salmo 18. Fala disso também. Salmo 18, versículo 2. Diz assim. Vamos ler um que é curtinho. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio,
o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Pô, isso aqui é um tratado sobre a figura de Deus. Então o que acontece? De prático, o que eu tiro daqui? Estamos saindo para trabalhar, os tempos são difíceis, quem vai te guardar? Deus. A vida está difícil, está tendo inflação, alimento está caro, quem vai ser o teu provedor? Deus. Eu corro o risco de pegar a Covid-19 e ficar doente, quem vai guardar a tua saúde? Deus. Mas eu vou usar álcool gel, eu vou evitar aglomeração, eu vou lavar bem as mãos. Eu vou procurar oferta no supermercado. Eu vou procurar administrar bem as finanças. Vou fazer a minha parte. E Deus faz a dele. Eu já vi pessoas, irmãos, que iam comprar algo. Ah, lembrei um caso, foi bem legal, aconteceu com o irmão Juliano. Ele precisava comprar pneu para o Jeep dele. E ele saiu lá de Colombo, veio para Pinhais. E os pneus caros. Quando ele chegou no Carrefour, estava o pneu em oferta e você comprava um, ganhava um. Aí eu que vou falar, eu vou enxertar na bênção do irmão. Só faltou ele dar um beijo na testa do vendedor, dar 3 cambalhotas e sair correndo pro caixa. Providência de Deus. Tirou o camarada 20 quilômetros da casa dele e guiou certinho. Eu já vi isso acontecer com muita frequência. Esse é o Deus da providência. Mas eu tive que ir atrás. Percebe? A minha expectativa, o que eu quero que você aprenda. Toda a nossa fé, toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança tem que estar ou na pessoa de Deus, ou nas promessas da palavra de Deus, guardando inclusive a aliança que eu estou vivendo. Se for uma promessa da aliança mosaica, só o princípio que ela envolve vale, mas aquela promessa não vale mais. Agora, no geral, a maioria das promessas da Bíblia, inclusive, são repetidos os seus princípios no Novo Testamento. Isso é muito legal. Amém? Vamos voltar em Gênesis 15. Gênesis 15. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, provavelmente, para dar sentido. Vamos lá, não, primeiro 2. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha que interessante. Vamos ler o 3. Disse mais Abrão, eis que não me tem dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que acontece? Abraão aqui, ele vem abrindo a situação para Deus. Primeira coisa, ele nos fala de um hábito daquela época, é o seguinte, quando a pessoa morria sem herdeiros, quem herdava a fortuna da pessoa era o mordomo, o principal funcionário, o servo de confiança. Aquele que foi praticamente da família. Que no caso aqui era o Damasceno Eliezer. Tanto é que quem foi buscar uma esposa para Isaac, nós vamos estudar isso, foi Eliezer. Quem foi buscar, como eu digo, a prometida. Então o que acontece? Era um hábito dessa época, por exemplo, no caso de Abrão e de Sara, que na época aqui chamava Sarai. Se eles morressem naquela situação, o herdeiro era Eliezer, o Damasceno. Então Abraão vem em cima desse hábito antigo, questionando a Deus. E aqui tem uma outra teologia extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas inventaram uma verdade bíblica que na verdade só está na cabeça delas, não é nem bíblica nem é verdade. De que você não pode questionar Deus. O que Abraão está fazendo aqui?
Ele não está questionando Deus, eu vou reler. Versículo 2. Ó, Deus fala para ele: eu sou teu escudo, teu galardão. Bom, o escudo eu já vi. Porque o Senhor me guardou na guerra. Agora, o galardão do quê? Veja, Abraão aqui já tinha casa não, já tinha riqueza, já tinha gado, já tinha ouro, já tinha prata. Era um homem bem-sucedido, tudo que ele botou a mão prosperou. Abraão está falando de dinheiro aqui? Não, o contexto ele fala o seguinte: não me tens dado filho. Outro princípio, quem abre a madre é Deus, quem dá filho é Deus. Mas Abraão, com humildade, com respeito, ele questiona Deus, não existe nenhum problema. Por exemplo, eu lembro de um caso que um pastor da igreja de Goiânia contou, disse que tinha uma irmã na igreja de Goiânia, que ela orava muito pela salvação do pai e do irmão. Aí deu uma confusão do irmão com a esposa, e o irmão deu meio chacoalho na esposa, não chegou a agredir, mas foi rude com ela. Aí tinha um pessoal no bar que não gostou daquilo, bateram no irmão. De repente avisaram o pai dela, o pai que era o pai dela também, que tinham matado o filho dele. Aí o homem desceu da casa e foi no bar. Quando chegou lá no bar, o filho estendido, achou que tinha morrido. Puxou o canivete daqueles de descascar laranja e entrou na briga, matou um. Resultado, o pai foi preso por homicídio e o irmão também foi preso, como causador do problema. Só que os dois foram salvos na cadeia. Mas não é um bom questionamento? Senhor, você não podia dar um sonho, fazer cair um fusca na cabeça deles, escrito Jesus salva? Tu és o Todo-Poderoso. Por que o Senhor teve que prender eles? Para realizar a tua salvação. Nada resiste à tua vontade. Senhor, não estou entendendo nada. Tudo bem que eu orei para ser salvo, mas não entendi. Como que aconteceu isso? Então, não é problema questionar Deus, porque as circunstâncias estão na nossa frente. Por exemplo, uma outra mentira gospel: olhar com os olhos da fé. Se ensina na igreja que quando eu oro, eu tenho que visualizar o objeto da minha oração. Esse ensinamento veio num livro chamado A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-cho, que é pastor da maior igreja da Coreia. E ele ensinava nesse livro o seguinte, que eu tenho que ser específico na oração e tenho que visualizar o que é o objeto da oração. Isso aí é Seixo Noé. Isso é nova era. Isso é budismo. Isso não é cristianismo. Não existe uma passagem que manda eu fazer isso. Aí a pessoa vai falar: pastor, mas e o versículo 5 do capítulo 15? Vamos ver aqui? E então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Está vendo, pastor? Deus mandou Abraão fazer uma visualização. Eu pergunto: o céu estava no lugar aqui? As estrelas também estavam? Deus manda ele ver algo palpável, está dando um exemplo. Não está mandando fazer visualização. Então, olha com os olhos da fé na Bíblia. Por que eu quero chegar nisso? Porque as pessoas, assim, elas estão no maior problema, estão no maior perrengue, e aí se ensina na igreja o seguinte, para não olhar para o problema. Olhar para Deus. Lógico que eu tenho que olhar para Deus, eu estou no meio da maior encrenca. Se Deus não agir, eu estou morto. Mas eles fazem isso de uma maneira que não reflete a verdade bíblica. Na verdade, no meio de um problema difícil, você tem que questionar a Deus. Senhor, não estou entendendo. Aonde o Senhor quer chegar com isso, Senhor?
eu confio em ti, tu és bom, tu és o meu pai, mas eu não estou entendendo nada. No caso de Abraão, o Senhor me prometeu filhos, o Senhor me prometeu uma descendência, minha mulher está velha, eu estou velho. Ela já não tem o costume das mulheres, ela não pode mais ter filho. Como vai ter filho? Meu herdeiro é Eliezer. Aqui não existia nem Isaac, nem Ismael. Não tinha entrado na jogada nem Agar, a egípcia. Então é normal o questionamento. E a gente vê esse tipo de questionamento se repetir na Bíblia. Sem Deus reclamar. Quer ver que interessante? Deixa marcado em Gênesis. Vamos abrir segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Vamos um pouquinho à frente, vai passar por Ruth, vai passar por Samuel, 1 e 2 Samuel, aí vai chegar 1 Reis, 2 Reis 19. Versículo 10. Diz assim, aqui é o seguinte, vamos ler o versículo 8. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele, disse de Tiraca, o rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo... Gente, o que acontece? A situação aqui é o seguinte, Senaqueribe, rei da Síria, estava numa das suas campanhas militares. E ele veio para cima de Jerusalém. Quando ele veio para cima de Jerusalém, o que Ezequias foi fazer? Foi para o templo orar. Inclusive aqui nos dias do profeta Isaías, um dos maiores profetas de Israel. E após a oração, qual foi a resposta de Deus? Olha o versículo 7 o que fala. Não, versículo 6, olha o profeta falando. Não, versículo 5, E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra. A espada o farei cair em sua terra. Qual foi o rumor? O rei da Etiópia saiu para guerrear. Se não me engano, Líbina, o nome desse... Não, Tiraca, rei da Etiópia. Esse rei aqui, o Senaqueribe, futuramente vai ser morto no templo. Entendeu? Ele vai ser morto no templo pelos seus filhos, se eu não me engano. Foi o que aconteceu. Mas olha que interessante, vamos continuar a leitura. Versículo 10 do capítulo 19. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Olha o que o cara está falando. Ô Ezequias, você está confiando no Deus daí de Israel, mas a cidade vai cair nas mãos do rei da Síria, porque nem o Deus de vocês pode com o rei da Síria. É isso que ele está falando nas entrelinhas aqui. E aí continua, versículo 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Aí ó o versículo 12. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, olha o que ele faz,
subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a esse para afrontar o Deus vivo. O que Ezequias está falando aqui? Está apresentando a queixa para Deus. Está pegando o relatório. Senhor, olha o que estão falando do Senhor. Agora veja que interessante. Ezequias não sabia que Deus era onisciente. O que ele foi fazer lá? Foi fazer uma oração bíblica, uma queixa bíblica. Se é nos dias de hoje que falavam, não, Ezequias, olha pelos olhos da fé que Jerusalém não vai cair. É isso que a Bíblia falou? Não, Ezequias correu para Deus. Senhor, tu criaste os céus e a terra, tu és o verdadeiro Deus, Criador das nações. Esses que te blasfemaram, que tu mandaste embora, olha o que estão falando, que tu não és poderoso. Aí eu vou parafrasear, em cima da promessa que tu és o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. O Senhor vai nos guardar desses blasfemadores. Aí pergunta, mas por que aproximadamente 20 anos próximos dessa data, Deus não livrou Samaria dos reis da Síria? Porque eles não tinham a mínima condição por causa da desobediência. O que Deuteronômio 28, que nessa época falava? Se obedeceres, te manterei na terra, manterei afastado dos inimigos. Mas se desobedeceres, eles vão te levar embora e vão te tirar dessa terra. Foi o que aconteceu. Nesse caso, não adiantava confiança em Deus. Adiantava confiança na palavra. Se eles tivessem confiança na palavra, Samaria marcar um jejum que nem Nínive teve na época do profeta Jonas. Nem galinha ia comer, nem gado ia comer. Ia se humilhar diante do Senhor, clamando o atributo de Deus da misericórdia, para que Deus não destruísse a cidade, e a partir dali andando em obediência. Percebe? Esse princípio se arrasta pela Bíblia. Ou eu creio na figura de Deus, na pessoa de Deus, em quem Ele é, ou nas promessas de Deus. Porque Ele não tinha feito a promessa? Se tu te humilhares, tu que me chamas pelo meu nome, tu te humilhares, se arrependeres, eu ouvirei a oração. Quando Salomão consagra o templo, aproximadamente 150 anos antes aqui, 170 anos, ele consagrou em 930, um pouco mais. Aqui aproximadamente 730, 720. Salomão falou isso: Senhor, para que vindo o homem aqui que pecou, se humilhe diante de ti, e tu aí de cima ouça. Percebe? Ezequias não teve dificuldade, não olhou com os olhos da fé, não visualizou nada, não profetizou. Eu decreto, está amarrado. Misericórdia. Sabe? Vai cair as catapultas do rei da Síria. Os arietes vão ser destruídos, a maior máquina de guerra da época, que varreu um monte de país. Adiantava. Eu profetizo vitória. Aí Ezequias chegava no muro, olhava para Isaías e falava: agora fala para o teu irmão aí do teu lado, eu profetizo vitória. Nós não temos esse poder. Não temos. Agora, o que eu posso falar é o seguinte: pega na mão do irmão que está do seu lado e clame, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. E peça misericórdia, um milagre da parte dele. É completamente diferente. Só que é bíblico. Percebe as baboseiras gospel? Isso, gente, isso é feitiçaria. Não existe essa ordem, profetiza. Aí o cara fala: mas e o vale de ossos secos? Do livro de Ezequiel. O vale de ossos secos é uma
parábola em relação a Israel. Que Israel estava morto no exílio, e a voz profética de Deus, representada na figura do profeta, ia trazer vida de novo, um avivamento espiritual para Israel. Só isso. O que a gente fazia? A gente passava na frente das casas, dos lugares. Quando ia fazer uma visita, eu fazia assim. Parava na porta, aí a gente fazia aquela cara de crente, porque a gente acreditava nisso. Fazia com fé, com confiança, porque em vez de checar a Escritura, em vez de conferir, nós acreditamos no que homens falaram, homens que a gente confiava. A gente parava na porta e falava, eu profetizo salvação, eu profetizo essa família transformada, eu decreto que eles vão ser salvos. Quanto fizemos isso? A palavra fala que todo lugar que colocar a planta do pé será teu. Isso é promessa da conquista da terra prometida. Não era mais fácil parar no carro, com humildade, e falar, Senhor, Tu és o Deus que salva, o Todo-Poderoso. O Senhor sabe que essa pessoa que está lá dentro não sabe discernir a mão direita da esquerda. Senhor, eu era muito mais pecador que essa pessoa, e o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou. Para que Teu nome seja glorificado, eu peço, salva ele, Senhor. Isso não é difícil para Ti. Aí eu pergunto, tem poder do homem nisso? Tem glória do homem nisso? Não, tem o homem que sabe que só Deus pode salvar, se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Não podiam ensinar diferente na igreja? Não podiam ensinar de maneira bíblica? Então, o meu conselho, eu sei que tem muita gente que nos ouve, que é de outras igrejas, que talvez tenha aprendido dessa maneira errada como eu. Quando você for orar, lembra disso. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Não confia nesse, eu profetizo, eu visualizo. Ore de maneira bíblica, vá para as promessas, vá para a grandeza de Deus na Bíblia. Coloca a situação de Deus, Senhor, meus parentes são cegos. Senhor, meu pai e minha mãe são feiticeiros. Estão presos na feitiçaria há 30 anos achando que estão servindo o Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, abre os olhos. Nós sabemos, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que a salvação, ela só acontece através do milagre do novo nascimento, e só Tu podes fazer. Tem misericórdia. É o que falavam para você orar assim, crendo no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Ainda diziam que a palavra lá era oikos, é oikos mesmo, mas não é o sentido do texto. Aquilo é uma palavra que Paulo deu apenas para o carcereiro. Senão não tinha família de crente que não era salvo. Eu pergunto, pode ter mentira na Bíblia? Não. Se a Bíblia fala que no Senhor, crendo no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos, se essa é uma promessa universal, concorda que toda a família de crente tinha que ser salva? Eu pergunto, na história, toda a família de crente foi salva? Não, quem está mentindo? Ah, irmão, mas faltou fé, né? Piorou mais ainda. Agora você pode orar, Senhor, Tu foi aquele que tremeu aquela masmorra e teve misericórdia e salvou o carcereiro. Inclusive salvou a família dele. Senhor, eu sou pior que o carcereiro. E eu sei que não é difícil para o Senhor salvar minha família. Da mesma forma que o Senhor fez o carcereiro, eu acabei de orar de maneira bíblica. E não tem glória nenhuma para mim, a glória é de Deus. Baseado num Deus misericordioso, num Deus que efetivamente salva, num Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora a gente fazia um teatro que não funcionava. Funcionava por uma coisa, podia afugentar demônio de tanto rir. Porque eu imagino que o mundo espiritual, quando vê essas coisas, eles rolam no chão e dão risada. Porque sabe que não vai funcionar.
Está faltando realidade bíblica. Está faltando confiança na pessoa de Deus. Está faltando confiança nas promessas de Deus. Mas de maneira correta. De maneira bíblica. Não com feitiçaria evangélica. Por que eu falo feitiçaria? Para pensar, você que nunca ouviu esse conceito. A religião que ensina que se eu falar as palavras corretas, se eu fizer as invocações corretas, aquilo vai acontecer, é a feitiçaria. Tanto é que existem os livros de feitiçaria que tem que fazer invocação. Por exemplo, nas religiões animistas, nas religiões afro, eles cantam pontos para que a entidade venha. Porque eles invocam. Por exemplo, vou para um exemplo bíblico. Na luta de Elias com os profetas de Baal, eles faziam seus cânticos, suas danças e se cortavam, porque fazia parte do culto. E eles acreditavam que se eles falassem, ó, grande Baal, vem não sei o quê, ia vir. O que Elias orou? Senhor, para que veja que existe Deus em Israel, estou resumindo. Vem com o teu poder, vem lambeu tudo. Não teve palavra mágica. Elias orou baseado no poder de Deus. Senhor, para que eles lembrem que só existe o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Vem com o teu poder. Varreu tudo. Sobrou ninguém para contar a história. Morreram tudo a fio de espada. Os inimigos, na verdade. Talvez um dos maiores avivamentos, talvez a maior, está entre as maiores batalhas espirituais do Antigo Testamento. Mais uma vez, eu tenho uma oração baseada na pessoa de Deus. E Elias orou baseado na orientação que Deus deu para ele de maneira clara, porque ele era profeta, infalível. Esse status somente os profetas infalíveis de Deus têm. Nós não temos. Embora reconheçamos que pode acontecer o ofício do profeta, de exortar, redarguir e consolar. Perdão, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Vamos retornar em Gênesis 15. Quanto tempo temos de pregação? Acho que 55 minutos. Dá uma olhada aí para mim agora. 27. Ó, tá bom de relógio. Obrigado, Senhor. Obrigado. É que eu não gosto de passar de 2h30, 2h45. Entendeu? Essa palavra vai pro ar domingo de manhã. Vamos lá. Gênesis 15, versículo 4. Não. Sim, versículo 4, ó. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Olha que interessante. Abraão, quando foi pai, se eu não me engano, ele tinha 99 anos e Sara tinha 90. Ele tinha saído de Harã com 75 anos quando ele foi pai. E Deus vem, faz uma promessa aos olhos dos homens absurda. Ó, Eliezer não vai ser teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser um que vai sair das tuas entranhas. Você vai coabitar com a sua esposa e eu vou te dar filhos. Via você e sua esposa. E aí acontece um fato interessante que é o versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua descendência. O que Deus faz aqui? Deus usa. Isso é muito comum na literatura hebraica. É uma figura de linguagem para explicar o que ele está querendo dizer. Porque o nosso 1,8 kg de cérebro não consegue alcançar o nível do Criador.
de Deus Todo-Poderoso. Não consegue alcançar. Aí Deus vem com esses exemplos. Olha para o céu, está vendo? Você está indo, vai ser mais que isso. Lógico que a gente sabe que tem muito mais estrela do que descendente de Abraão. É um eufemismo aqui, é um exemplo. É uma figura. Porque o ateu, se eu fosse ateu, eu ia pegar a Bíblia e falar, a Bíblia diz o seguinte, lá no Gênesis não fala que a descendência de Abraão ia ser mais que as estrelas? Você sabe quantas estrelas tem no universo? Trilhões, 4 trilhões. A descendência de Abraão tem 4 trilhões? Uma resposta fácil, simples. Aí você responde, eu falei, não, isso aqui é uma figura do hebraico. Onde Deus está dando um exemplo para que Abraão, na sua limitação, possa entender. Compreendeu? Pronto, desmontou o cara, fácil. E aí o versículo 6 traz a frase que é repetida na Bíblia. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Olha que interessante. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Abraão não tinha como ver sua descendência, mas ele tinha uma promessa de Deus. Deus fez essa promessa, então ele podia crer. O fato de crer na promessa, Abraão foi chamado do crente Abraão. Quer ver como funciona isso? Caminhando para o fim. Eu botei alguns textos interessantes. Livro de Romanos, capítulo 4. Vamos lá no Novo Testamento. Romanos 4. Dentro da revelação progressiva, a Bíblia nos explica melhor esse creu e isso foi imputado por justiça. Romanos 4, versículo 3. Diz assim, vamos ler o 1, Romanos 4, 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Qual é o assunto aqui? É a justificação pela fé, não pela lei, pelas obras da lei. Que é um dos principais assuntos de Romanos. Que aqui o escritor de Romanos está dizendo? Abraão foi justificado pelas obras? Não, foi justificado pela fé. E aí continua, versículo 3. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso é Gênesis 15, 6. Olha aí na sua concordância do lado. Gênesis 15, 6. O próprio capítulo 4 continua exemplificando. Romanos 4, versículo 16. Vou tomar um gole de água. Romanos 4, 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. O que ele está falando aqui? Que a salvação pela fé provém da graça. Essa salvação pela fé não está disponível apenas aos judeus, que são os que vêm da lei, mas a todos, até os que não conhecem a lei, da mesma maneira que Abraão. Abraão tinha lei? Não. Jacó tinha lei? Não. Isaac tinha lei? Noé tinha lei? Não. Porque é pela fé. Não é pelas obras da lei. Não é por obras de justiça. E aí o texto continua, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constitui isso. Aqui é Gênesis 17. Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O que está dizendo aqui?
Para Deus é o seguinte, Deus decretou lá na eternidade passada, já é um fato. Entenda, o nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus é o Eterno. Não tem passado, presente e futuro para Deus. É tudo presente. Você, glorificado na eternidade com Deus, para Ele é presente. Mas eu estou nessa carcaça velha aqui que a gente vai tentando remendar de tudo quanto é jeito. Mas para Deus é presente. Ele é o Eterno. O nome preferido que eu gosto de Deus, o Eterno. Parece até aqueles rabinos judeus, mas não é por isso, é que eu acho bacana. O Eterno é o Eterno, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Para Ele, as coisas que ainda não aconteceram já são, porque Ele decretou. E como Ele decretou, vai acontecer. Então descansa. O que Ele decretou está feito. O que tiver que ser, vai ser. Não de uma maneira de nova era. Porque tem gente que crê nisso, de uma maneira de nova era, o que tiver que ser. É a pessoa crê numa coisa chamada destino. Eu não estou ensinando você a crer no destino, eu estou ensinando você a crer na soberania de Deus. É bem diferente. Você prefere crer no destino ou na soberania de Deus? Lógico que na soberania, pô. Entenderam a diferença? Quando a gente era do mundo, muitos de nós falavam o que tiver que ser, vai ser. Tá vendo? Até quando eu era do mundo eu criei em Deus, não é isso que eu estou falando. Tem nada a ver com destino. Isso aí tem a ver com confiança na soberania e no poder de Deus. E aí o texto continua, versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Aqui está falando de Abraão, tá? Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O que está falando aqui? Por que Abraão era sem esperança? Já expliquei, ele era velho. Sua esposa já não tinha mais as regras, já não ovulava mais. E ele já estava quase 25 anos na estrada e nada tinha acontecido. Mas quando Deus pega ele, faz uma promessa, leva ele lá fora e fala, ó, tá vendo, olha ali para cima, é assim que eu vou fazer tua descendência, ele creu no poder de Deus e descansou. E aí o que acontece? Continua, versículo 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Gente, aqui tem um outro ensino que eu vou ter que explorar melhor em outra palavra. Senão dá mais meia hora de pregação. Mas é o seguinte, você não pode andar por vista, pelo que você está vendo. Da mesma maneira que você tem que levar o que você está vendo para Deus, isso é um assunto, uma gaveta, você não tem que andar por vista, você anda pela fé no que Deus é e pela fé no que Deus disse. Acabou. Eu sou teu escudo. Porque Ele disse, eu creio. Mas Deus, a coisa está feia, estão matando gente na rua. Eu sou teu escudo. Aqui vai toda uma teologia de você andar pela fé. Não é uma fé tola. Ah, eu tenho fé que Deus vai me dar um muro. Mas o que eu posso fazer? Senhor, se for da tua vontade, tu tens poder para me dar um muro. Mas eu vou descansar em ti, porque eu não preciso do muro, eu tenho o Senhor. Mas ó, se o Senhor quiser, não esquece de mim não, hein? Pode até fazer uma brincadeirinha santa com Deus. Deus não vai se ofender, Ele é teu Pai. Deus não precisa de lembrete, mas percebe como as pessoas são ensinadas de uma maneira errada, determino, profetizo, tudo errado. E aí continua, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando eu glorifico a Deus? Quando eu confio nele. E como eu ando? Como alguém que confia. Eu estou glorificando a Deus. Versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Eu pergunto, você conhece alguém que já morreu, viu o céu, voltou, está conversando com você, está glorificado no corpo?
Mas você crê que você vai ter vida eterna? Você é maluco. Aos olhos do mundo. Mas você sabe que existe um Deus todo-poderoso. Inclusive ele tem um filho, que é o nosso Deus também, Jesus Cristo, que já está num corpo de homem, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no céu já tem um homem glorificado. E você sabe, porque é uma promessa da palavra dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, dá um medo de morrer? Lógico, você é carne, você tem uma natureza pecaminosa, você não foi criado para morrer. Adão foi criado para ser eterno. Quando Adão foi criado não havia morte, a morte não tinha entrado ainda no universo. Nem Adão, nem Eva, normal que vai ter medo. Mas quando vem o medo, a confiança tem que ser maior. Para que você parta em paz. Lógico que ninguém está planejando morrer amanhã. E aí, continuando, versículo 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em que você crê hoje? Que Jesus é Deus. E Ele era quem Ele falou que era. E quando Ele esteve entre nós, Ele realizou muitos milagres. E nos ensinou o caminho da salvação. E nos ensinou muitas verdades. E fez muitas maravilhas. E morreu na cruz no meu lugar. E pagou o preço do resgate. Ele é o meu resgatador. E eu creio nele. Ele mora no meu coração. Na figura do Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo que mora no meu espírito, que é um só com o meu espírito, é o penhor, a garantia que eu tenho de que quando essa carcaça for para a sepultura, essa carcaça vai ser glorificada. E eu vou estar para sempre com o Senhor. Inclusive, antes disso acontecer, porque a glorificação é algo futuro, eu já vou estar, a minha alma e o meu espírito, presente com o Senhor para sempre, lá no céu, no lugar chamado paraíso. Só aguardando a minha alma se ajuntar com o meu corpo ressurreto. Essa é a fé do crente. Por isso nós somos justificados. Nós os que cremos. Numa promessa, o mundo quer vida eterna. O mundo quer imortalidade. Jesus nos dá a vida eterna, imortal, indestrutível, mas isso o mundo não quer, porque o mundo é inimigo de Deus, não pode ver, não pode enxergar. Glórias a Deus, que nós estávamos em trevas, e Ele nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para que fôssemos adotados como filhos, e vamos estar eternamente com Ele. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és um Deus bom, aquele que nos salvou, que cuida de nós e que tem uma vida maravilhosa para nós. Uma vida de cuidado, uma vida de comunhão, uma vida de conhecimento de Ti. Senhor, obrigado. Não é nada que nós possamos falar para aumentar a Tua glória, mas o Senhor sabe que o nosso coração é agradecido a Ti, que nós possamos estar guardando a nossa fé, que possamos estar andando firmados no Teu poder, na Tua grandeza e nas Tuas promessas. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos disso, mas que de maneira simples estejamos agarrados nessa verdade, em nome de Jesus. Amém.